chão estava coberto de ossos partidos. Não eram ossos roídos por acidente, nem restos abandonados por algum predador comum. Eram fragmentos esmagados, triturados, como se uma prensa viva tivesse passado por cima de um animal inteiro e arrancado dele até a última gota de energia. E entre aquelas peças haviam pegadas enormes, profundas, pesadas demais para pertencer a qualquer cachorro que o mundo conhece hoje. A criatura que passou por ali tinha o tamanho de um urso, mas não era um urso. Tinha o crânio curto, largo, brutal, quase como o de um leão. Mas não era um leão. Tinha dentes de um lobo terrível. Mas não era nada parecido com o lobo que conhecemos hoje. Aquela obra-prima da natureza se chamava Epicyon, o maior cão que já caminhou sobre a Terra. Uma máquina de quebrar ossos com até 170 quilos, capaz de engolir partes de uma carcaça que outros predadores sequer conseguiam partir. E mesmo assim, esse titã desapareceu, e não foi um meteoro, não foi a era do gelo, não foi um predador maior surgindo nas sombras. O assassino do cachorro mais assustador da história tinha garras silenciosas, olhos de emboscada e um estilo de caça ainda mais eficiente. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos voltar a uma América do Norte que não parecia em nada com o mundo moderno. E nessas terras antigas estava uma linhagem de canídeos que transformou a própria boca em arma de destruição. Os Borophaginai, ou cães quebra-ossos. Uma dinastia que dominou por milhões de anos, cresceu demais, especializou-se demais, confiou demais na própria força e acabou sendo apagada por inimigos mais silenciosos e mais adaptáveis. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Há cerca de 40 milhões de anos, os primeiros cães evoluíram na América do Norte. Com o tempo, se dividiram em 3 grandes grupos. Um daria origem aos canídeos modernos, outro desapareceria sem deixar descendentes. E o terceiro se transformaria em algo tão poderoso e tão especializado que por milhões de anos parecia impossível imaginar sua queda. Os Borophaginai, cães quebra-ossos. Poucas criaturas mereceram tanto o próprio nome. Ao longo de 30 milhões de anos, mais de 60 espécies surgiram nessa linhagem, todas endêmicas da América do Norte, nenhuma encontrada em outro lugar da Terra. Como se o próprio continente tivesse produzido uma família exclusiva de carnívoros feita para explorar cada brecha deixada pela morte. No auge, estavam por todos os lados, das florestas do leste às planícies do oeste. Mas eles não nasceram gigantes. A tragédia do Epicyon começa justamente aí. Os primeiros Borophaginos surgiram há cerca de 34 milhões de anos, durante o Oligoceno. Gêneros como o Archaeocyon e o Oxytocyon eram do tamanho de uma raposa moderna. Lentos, andavam com a sola inteira do pé apoiada no chão, como um urso em miniatura. Eram onívoros discretos, longe de ocupar o topo da cadeia alimentar. Naquele tempo, os cães dominantes eram outros. Os Hesperocioninae, uma família mais antiga e mais primitiva. Mas enquanto os velhos senhores ocupavam o trono, os Borophaginai mudavam em silêncio. A cada geração, seus corpos ficavam maiores. Seus dentes se tornavam mais robustos, suas mandíbulas ganhavam força, sua dieta deslizava pouco a pouco para o lado da carne. O que começou como um grupo de oportunistas foi se transformando em uma linhagem de carnívoros cada vez mais eficientes e perigosos. E então veio a primeira substituição. Os Hesperocioninae começaram a desaparecer. Não foi coincidência. Os Borophagíneos estavam ocupando os mesmos papéis ecológicos, mas fazendo isso de maneira melhor, mais rápida e em corpos maiores. Por volta de 15 milhões de anos atrás, os Hesperocioninae tinham sido apagados do continente. Foi sobre esse trono de ossos que o Epicyon surgiu. Existem 3 espécies conhecidas. Epicyon saevus e Epicyon aelurodontoides já seriam predadores impressionantes, comparáveis a um lobo cinzento moderno. Mas a terceira espécie era uma aberração de poder. Epicyon aideni,
2,40 metros de comprimento com a cauda, 90 centímetros de altura nos ombros, peso entre 100 e 125 quilos, com espécimes que podem ter alcançado 170, mais comprimido que um leão africano macho adulto, comparável a ele em massa. Nenhum cão antes dele chegou perto, nenhum depois dele repetiu esse pesadelo. Mas o que tornava o Epicyon aterrorizante não era o tamanho, era a engenharia por trás daquela cabeça. A maioria dos cães tem focinhos longos e estreitos. O Epicyon não. Seu crânio era curto, largo, abaulado, muito mais parecido com o de uma hiena do que a de um cachorro. E isso não era estética, era mecânica de execução. Um focinho mais curto aproxima os caninos da articulação da mandíbula, o ponto de apoio da mordida. Quanto mais perto, mais força. O mesmo princípio que torna devastadora a mordida dos extintos ursos de cara curta. No Epicyon, isso produzia a mordida mais potente de qualquer canídeo que já existiu. Atrás dos caninos, os dentes carniceiros completavam o arsenal. Em cães comuns, funcionam como lâminas, cortando carne. No Epicyon, eram largos, robustos, quase plataformas de esmagamento, semelhantes aos dentes das hienas malhadas modernas. A boca dele era uma fábrica de transformar morte em energia. Fezes fossilizadas continham fragmentos de ossos, confirmando que ele não apenas quebrava ossos, mas os engolia e digeria. E isso lhe dava acesso à medula, uma das substâncias mais calóricas de qualquer carcaça. Enquanto outros carnívoros abandonavam o esqueleto, o Epicyon continuava o trabalho até extrair o último nutriente. Onde outros viam restos, ele via o banquete. Abaixo daquele crânio de carrasco, o corpo misturava vantagens e limites. Era digitígrado, ou seja, corria na ponta dos dedos como lobos modernos. Tinha clavículas reduzidas e coluna flexível, adaptações que aumentavam o comprimento da passada e permitiam corridas eficientes em ambientes abertos. Mas o tamanho cobrava um preço. Com mais de 100 quilos, não era um corredor de longa distância. Estudos das proporções dos membros mostram que era mais lento que lobos e hienas atuais. Rápido, sim, mas não tão rápido e nem por muito tempo. A estratégia era outra: explosões violentas de velocidade para encurtar a distância e então deixar a mandíbula fazer o resto. A América do Norte, no Mioceno, era um continente de gigantes, e o Epicyon vivia entre eles como uma sombra pesada. Camelos de 3 metros cruzavam as planícies sobre pernas longas e finas. Teleoceras, rinocerontes com corpo de hipopótamo, pastavam nos sistemas fluviais. Cavalos pré-históricos e outros herbívoros de porte imenso ocupavam uma paisagem cada vez mais dominada por campos abertos. O Epicyon sentava no topo dessa cadeia alimentar e, com base no tamanho e na força das mandíbulas, era capaz de abater animais muito maiores que ele. Mas como exatamente ele caçava é um dos debates mais fascinantes da paleontologia dos canídeos. O corpo do Epicyon conta histórias contraditórias. Pesquisadores que examinaram a articulação do cotovelo concluíram que ele havia retornado a um estilo de emboscada, mais próximo de um grande felino do que de um lobo. Outro estudo sobre o labirinto ósseo do ouvido interno, a estrutura que controla equilíbrio e agilidade, sugeriu um predador de bote, capaz de se lançar sobre a presa a curtas distâncias. E uma terceira análise sobre as proporções dos membros apontou para algo intermediário, uma mistura de perseguição e ataque repentino entre lobo e leão, sem equivalente moderno exato. O Epicyon não se encaixa em nenhum animal vivo. Ele não era um lobo gigante, não era uma hiena, não era um leão, era um cachorro tentando ocupar um papel que em outros continentes pertencia aos felinos. Se caçava sozinho ou em grupo também é incerto. Seus fósseis são abundantes e amplamente distribuídos, sugerindo que não era raro e talvez não fosse solitário. Mas sua constituição lembra muito mais os felinos solitários do que os lobos caçadores de matilha. Alguns pesquisadores acreditam que os acanídeos modernos como modelo para os borafagíneos seja simplesmente a comparação errada. O Epicyon pode ter sido algo que nunca vimos, um cão que vivia como gato, como um felino ou um intermediário entre os dois. E se você já está vendo esse monstro caminhando pelas planícies pré-históricas, já deixa o like e se inscreva no canal, é de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho por aqui. E é nessa frase, um cão que vivia como gato,
que a sentença do abate massivo começa. A família Felidae surgiu na Eurásia há cerca de 33 milhões de anos, mas por muito tempo ficou lá. A América do Norte passou por um período prolongado sem predadores felinos, uma janela chamada Cat Gap, que pode ter durado mais de 70 milhões de anos. Para os borofagíneos, esse vazio foi uma bênção. Sem felinos no continente, tiveram liberdade para se expandir em direções que em qualquer outro lugar do planeta teriam sido bloqueadas. Tornaram-se predadores de emboscada, desenvolveram a capacidade de girar as patas para agarrar presas, ocuparam o nicho do predador solitário poderoso de curto alcance. Na ausência de felinos, os canídeos tentaram se tornar gatos. Mas então, a versão original apareceu. Há cerca de 20 milhões de anos, os primeiros felídeos começaram a migrar da Eurásia, cruzando a ponte terrestre entre a atual Rússia e o Alasca. O primeiro foi o Pseudailurus, um felino pequeno e pouco especializado. Durante milhões de anos, esses recém-chegados tiveram dificuldades para se estabelecer, mas quando conseguiram, tudo mudou. Garras retráteis que permaneciam afiadas como navalhas porque nunca tocavam o chão. Membros anteriores poderosos e flexíveis, projetados para agarrar e derrubar presas grandes. E com o tempo, caninos alongados capazes de perfurar a garganta de praticamente qualquer coisa que alcançassem. Os gatos não eram apenas concorrentes. Eram especialistas originais no ofício que os cães tentavam imitar. Um estudo com mais de 2.000 fósseis de carnívoros norte-americanos concluiu que o declínio dos borofagíneos não foi substituição passiva, ou seja, um grupo sumindo enquanto o outro ocupa o vazio. Foi deslocamento ativo. Os felinos superaram os cães quebra-ossos nicho por nicho, e os borofagíneos simplesmente não tinham resposta. Mas os felinos não exterminaram todos os cães. Exterminaram apenas aqueles que estavam tentando se comportar como felinos. Os Borofaginae, com sua emboscada, seus membros feitos para agarrar, seus estilos de vida solitários, eram os canídeos ecologicamente mais parecidos com os felídeos, e foram exatamente esses que perderam. Já os Caninae, a outra subfamília, sobreviveram. Menores, mais leves, especializados em perseguição de resistência, um nicho que não interessava aos gatos. Enquanto os borofagíneos tentavam competir com o território dos felinos e eram destruídos, os caníneos encontraram um caminho que ninguém mais queria. Psion haideni desapareceu do registro fóssil há 5 a 6 milhões de anos. O maior cão da história simplesmente deixou de existir. Mas os borofagíneos não morreram todos com ele. Um último gênero, Borophagus, existiu por milhões de anos a mais, sobrevivendo até cerca de 2 milhões de anos atrás, no início do Pleistoceno. Os últimos cães quebra-ossos viram o começo da Era do Gelo. Viram mamutes, tigres dentes de sabre. Mas nem mesmo isso bastou. Superados, pressionados e empurrados para nichos cada vez mais estreitos, os últimos borofagíneos desapareceram, e com eles uma linhagem de 30 milhões de anos foi apagada para sempre. Por volta de 8 milhões de anos atrás, os Caninae haviam cruzado para a Eurásia e começado a se espalhar pelo mundo. Evoluíram nas 37 espécies de canídeos selvagens que existem hoje. Lobos, raposas, coiotes, chacais, e um ramo dessa linhagem sobrevivente, muito mais tarde, encontrou os humanos, outro predador de resistência, e fez algo que o Epicyon jamais poderia ter feito. Criou uma aliança. Todo cachorro vivo hoje carrega uma vitória silenciosa, não a vitória do monstro, a vitória de quem não tentou ser invencível. O Epicyon governou um continente por 7 milhões de anos. Quebrou ossos que nenhuma mandíbula viva hoje conseguiria partir. Competiu com ursos, caçou presas do tamanho de rinocerontes, mas no fim foi apagado não pela força, não pelo tamanho e não pela catástrofe, mas por ter tentado ser algo que já existia em uma versão melhor. Os cães que herdaram a terra não foram os maiores, nem os mais fortes, e nem os que trituravam esqueletos e emboscavam gigantes. Foram corredores,
magros, persistentes, sociais, capazes de cobrir distâncias enormes, perseguir, cansar, cooperar e se adaptar. Encontraram um caminho que ninguém mais queria e apostaram tudo nele. E muito tempo depois, um descendente distante desses sobreviventes se aproximaria de uma fogueira humana, aceitaria restos, aprenderia nossos sinais, guardaria nossas casas e se tornaria o animal mais íntimo da nossa espécie. Porque às vezes sobreviver não é dominar o mundo com dentes maiores, é perceber antes que seja tarde demais que o mundo mudou e mudar junto com ele. Deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveite, maratone nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui.